a Ranieri traz é BO, Ari, BO, sendo resolvido lá do executivo com o legislativo. Ou não. Olha aí, Ari. Manchete da Ranieri: Lula e Pacheco conversam durante 3 horas. Os BOs foram resolvidos? Deu certo ou não, Ranieri? A gente vai ver nessa semana, né, Amadeus, se as pautas do governo vão entrar de fato na pauta do Congresso Nacional e do Senado. Isso porque, Amadeus, no encontro de ontem no Palácio da Alvorada, que teve até um jantar depois com a presença de ministros, Lula pediu que Pacheco olhe com cuidado essa pauta que recria o seguro DPVAT, que é a indenização às vítimas de acidentes de trânsito, porque esse projeto dá ali a abertura para o governo gastar 15 bilhões, né, antecipar esse gasto, e também faz parte daquele acordo para liberar 3,6 bilhões de reais em emendas parlamentares. Agora, Amadeu, aquele veto que o Congresso está ansioso para derrubar do presidente sobre 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares, esse parece, né, que Lula não vai conseguir reverter a situação. Mas Pacheco, durante a sua fala ali com Lula, teve primeiro momento particular dos dois, que durou ali quase 3 horas, né, de quase mais de 3 horas, e depois esse jantar, né, como eu havia adiantado. E durante essa conversa, Pacheco externalizou a Lula, ele já havia externalizado para a gente, externalizou a Lula, que ficou muito chateado, porque o momento que o governo levou ao STF a questão da desoneração dos municípios e dos setores da economia, o Pacheco estava fazendo o quê? Resolvendo o problema da sessão do Congresso Nacional, porque era iminente a derrota do governo nessa sessão, inclusive aquele veto das saidinhas. Vamos ver, a gente recapturou, inclusive, a fala do presidente Rodrigo Pacheco, que se mostrou ali chateado com Lula. Vamos ver. O federal nunca faltou respeito em relação ao executivo, sempre permitindo o diálogo. Quando eu soube do ajuizamento de uma ação judicial contra uma lei votada no Congresso Nacional por ampla maioria, eu estava reunido com representantes do governo federal, resolvendo um problema dele, governo federal, em relação à sessão do Congresso Nacional, e com um gesto importante, poder dar o tempo necessário para o governo se organizar. Pois é, deu tempo, e aí a gente relembra que essa semana, né, o governo totalizou ali 14 bilhões de reais em emendas parlamentares que foram empenhadas, ou seja, separadas no orçamento para liberação depois. Agora, a gente percebe que Lula entra em campo, Amadeu, porque há uma queixa frequente no Congresso Nacional da falta de atuação na negociação do próprio presidente. Eles dizem que negociar com o presidente é diferente. Pois não, Guga, deu certo, vai dar certo, desanuviou? Não, é um sinal positivo, claro, né? Foi uma conversa que durou 3 horas, teve ali alguns momentos de rusgas. Dizem que ao falar sobre essa questão da judicialização, né, da desoneração que foi levada ao STF, como falou a Ranieri, o Pacheco teria inclusive chamado o governo de traidor, teria falado em traição ao comentar essa questão durante esse jantar. Mas, enfim, é um bom sinal, é um sinal de que sim, de que o Lula entrando em campo, o Lula chamando para si a responsabilidade, parece que ele tem sim um poder de persuadir tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco, que outros ministros do governo não têm. Então é importante para o Lula tentar azeitar, claro, a relação com o presidente do Senado. Mas as derrotas virão, essa questão da saidinha já está praticamente definida, eles vão derrubar o veto do presidente, e tem outras questões também pendentes ali, que o Lula sabe que vai perder, que é o calendário da emenda, né? A Ranieri falou nos 5,6 bi que eles devem derrubar, e tem aquele calendário da emenda, que é para ser liberado o dinheiro da emenda parlamentar até o prazo ali de junho, que é para eles poderem usar ainda antes da eleição esse dinheiro, senão eles vão ter que aguardar até o final da eleição. O Lula também tinha vetado esse calendário e, pelo jeito, também vai cair. Então, as derrotas virão, algumas derrotas que o Lula está colocando ali como uma espécie de moeda de troca, que ele não está nem lutando para reverter mais, que ele já fez o aceno dele para a militância dele vetando, e que ele vai deixar agora ser derrubado o veto até para poder restabelecer as pontes que estavam de alguma maneira em xeque, né, depois desses movimentos recentes do governo de judicializar algumas questões que irritaram
o Pacheco. Então, pelo jeito, está dando certo, sim. O Lula vai ter que ir para esse corpo a corpo, semana sim, semana não, Ari? Olha, quando forem assuntos importantes, sim, porque a interlocução dos ministros palacianos não se mostra eficiente. E a próxima quinta-feira, 9 de maio, para que ela não se torne uma quinta trágica, com a derrubada total de todos os vetos do presidente, precisou desse jantar no Palácio da Alvorada. Eu acho que a saidinha dos presos, o presidente vai ser derrotado, o governo vai ser derrotado, acho que não tem o que discutir. Agora, em relação às emendas, deve-se chegar a um acordo até lá. Agora, uma curiosidade, nesse jantar, o senador Cajuru e a Leila estavam lá, e eles mencionaram ao presidente Lula o programa que eles apresentam aqui na TV Meio. E o Cajuru relatou a Lula que perguntaram ao ex-presidente José Sarney, pediram que ele definisse Lula em uma frase, e Sarney disse, é um animal político. E aí o Cajuru brincou. Quando eu pedi o mesmo em relação a Bolsonaro, o ex-presidente Sarney disse o seguinte, olha, ele não percebeu que o cargo que ele ocupava é muito maior do que ele. E Lula gostou de saber das falas do presidente no programa da TV Meio. Apoliana, do ponto de vista do Fernando Haddad, ele quer salvar o financeiro, né? Dessas questões, desses BOs relatados pela Ranieri. A saidinha, tá tudo bem, vamos lamentar, mas não é lamentando não, mas quando entra no dinheiro é que é o fulcro. A pauta da saidinha é uma forma de barganha até mesmo para o governo, já que é uma pauta cara para o Congresso, e aí você pode utilizar isso dentro da negociação para, quem sabe, o Congresso consiga ceder um pouco mais no que diz respeito à pauta de interesse econômico, né? Mas Lula vai ter que intervir, vai ter que atuar para tentar que essa relação entre o ministro Fernando Haddad e os presidentes da casa melhore um pouco mais. Eu acho que o resultado desse jantar ele não é muito efetivo para o governo. Acho que termina 0-0, termina no empate, pelo menos é a avaliação que eu faço já da repercussão que a gente tem desde o jantar. E a gente vai seguir nesse clima de guerra, né? Essa guerrinha fria entre o Congresso e Lula. E eu não boto nem a culpa muito nos ministros, não, Ari. Porque quando você tem um ministro ruim de articulação, é uma coisa. Agora, às vezes, o ministro precisa do ok da presidência da República para fazer valer as negociações. Então, se ele não tem tinta nessa caneta que ele está utilizando, não faz muita diferença para o Congresso. E é isso que a gente escuta de senadores e deputados durante as interlocuções. Amarra aí, Franci. Amadeu, ficou um clima estranho, né, depois da entrevista do ministro Fernando Haddad, e o Lula ele já tinha feito um afago ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando escolheu um advogado mineiro muito ligado ao Pacheco como ministro do TST. Inclusive ali a revelia de um advogado lá de Alagoas que tinha a predileção do Arthur Lira. Eu acredito que essa relação vai melhorar, mas o governo Lula deve saber, de fato, quais guerras ele vai guerrear. Porque em relação ao veto da saidinha dos presos, não adianta, Amadeu, e é algo que, inclusive, eu acredito que o governo sequer deveria articular a manutenção desse veto. Mas, em relação a pautas econômicas, há sim muito a negociar e eu acredito que esse encontro traz, sim, avanços. Volto com Ranieri Veloso para que ela nos passe a desistência do Deltan Dallagnol.